então queria cumprimentar todos que estão com a gente e queria, então, inicialmente fazer uma breve apresentação da Vanice, embora acho que todos já a conheçam, estão acostumados aí a essas noites agradáveis de segundas e quintas, com esses bate-papos tão interessantes, mas hoje a Vanice está do outro lado da tela, vamos dizer Isso. assim, né? Exatamente. A Vanice, ela é Visiting Fellow junto ao Human Rights Center da Harvard Law School. Tem pós-doutorado em administração pela EBAP, FGV, doutorado em Direito pela Universidade Gama Filho, é professora permanente do programa de pós-graduação em Direito da Universidade Estácio de Sá, procuradora do município do Rio de Janeiro, atualmente é procuradora-chefe do Centro de Estudos, e é uma pessoa extremamente capacitada para falar desse tema que a gente vai abordar, porque além de ser professora de Direito Administrativo, ser procuradora do município, Vanice tem uma experiência muito importante que ela já também compartilhou com vocês, como secretária de Estado do município, viveu aí situações na administração pública, momentos importantes, né, Vanice? A Emenda promulgação da 20. LRF foi no tempo que eu estava na secretaria. Exatamente, LRF, né? Já que a gente vai falar de modificações aqui na LRF, você realmente, vamos dizer assim, estava na ponta, na linha de frente da administração pública quando a LRF veio e foi, de fato, aquela norma tão importante que mudou tanta rotina da administração pública. Então, acho que ninguém melhor do que você, realmente, para poder comentar essas modificações que nós tivemos, vou comentar um 73. E de alguma forma, Vanice, esse nosso papo de hoje vai ser uma espécie de complementação daquilo que a gente falou na quinta-feira. Achei essa sua ideia muito boa, porque, embora os temas sejam diferentes, na quinta-feira eu falei um pouco mais do programa de enfrentamento à pandemia, Programa Federativo de Enfrentamento à Pandemia, que corresponde basicamente à primeira parte da Lei Complementar 173. Só que agora você vai abordar a segunda parte da Lei Complementar 173, que traz alterações, algumas definitivas, inclusive, na Lei de Responsabilidade Fiscal e alguns artigos-chave da LRF. E, de alguma forma, Vanessa, não sei se você concorda, mas, na verdade, embora sejam temas diferentes, né, o Programa de Enfrentamento à Pandemia e a segunda parte da Lei Complementar 173, de alguma forma, esses temas eles têm uma relação, eles estão, de alguma forma, conectados. Aliás, o que se colocou na mídia na época da aprovação dessa lei foi justamente aquela ideia de que o governo federal, a União Federal, iria aportar recursos para estados e municípios, desde que estados e municípios tivessem uma postura de contenção, especialmente das despesas relativas a pessoal, que é sempre um grande tema que cria bastante atrito entre a União Federal e entes subnacionais. Então, primeiro eu sugeriria que você comentasse um pouco dessa relação que existe entre o enfrentamento à pandemia e o programa federativo com as modificações da NRF. Em que elas são relacionadas? Claro, claro. Assim, antes de responder a sua indagação, Gustavo, eu queria fazer um registro ao Paulo Modesto, que é um conhecido professor de Direito Administrativo. Ele diz que o professor é colecionador de problemas. Acho que eu usei essa frase quando a gente conversou semana passada. Verdade. E aí, para falar sobre esse assunto, eu fui me valer da galera que enfrenta os problemas, que é o pessoal lá da SUBISC, da Subsecretaria de Assuntos Compartilhados, o pessoal que está tendo que rodar a folha com a Lei Complementar 173 na mão, né? Então, eu queria começar fazendo um agradecimento muito especial a essas pessoas. Vou nominar aqui dois que direcionaram perguntas que a gente vai estar enfrentando, que são o Anderson e a Samanta, que a quem eu sempre bato perguntando o que está pegando, o que está gerando dificuldade aí, né? Então, eu queria fazer um agradecimento através deles, mas a toda a equipe da minha antiga SMA, de quem eu me lembro sempre com muito carinho e saudade. Agora, eu queria fazer um registro. Sim. Antes de você continuar, eu queria fazer um registro que já ouvi várias vezes de funcionários da SMA, colegas comentando, que guardam com muito carinho sua passagem lá para a SMA, então certamente temos aí alguns funcionários do município da SMA, né, da antiga SMA, e que certamente estão tendo aí o prazer de rever você
agora nesse momento, né? Maravilha. Mas então vamos aí à sua indagação, né? Assim, por que que a Lei Complementar 173 foi se aventurar a juntar as duas coisas, né? O Programa de Enfrentamento à Covid e também a disciplina de pessoal. Quer dizer, o Programa de Enfrentamento à Covid, e isso você abordou na live na quinta-feira passada, ele traz um conjunto, ele relaxa um conjunto de medidas de constrição que vinham da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Então, artigo 14, artigo 16, artigo 17, tem um conjunto de freios que a Lei de Responsabilidade Fiscal previa que o Programa de Enfrentamento à Covid liberou. E liberou bem, tinha que liberar, porque a situação, o quadro é diferente, não faz sentido a gente exigir previsão na LDO da pandemia, né? Se pandemia fosse previsível para estar na LDO, não era pandemia. Mas fato é que quando você libera esse tipo de medida de controle, isso gera uma pressão danada nos gastos, evidentemente, né? E contenção à pandemia, pela natureza da atividade, ela pressiona fortemente gasto de pessoal. Porque é o tipo de atividade que não se desenvolve sem pessoal, né? Você precisa do médico, você precisa do enfermeiro, do auxiliar de enfermagem, você precisa da galera da Secretaria de Assistência Social, que vai cadastrar o vulnerável, você precisa de gente na fazenda, você precisa de procurador, que é quem está segurando a ponta no judiciário, né? Então, você tem uma pressão muito forte no campo de pessoal. E aí era natural que você tentasse contrabalançar essa flexibilizada um pouco que se deu em relação a algumas medidas de constrição, com uma tentativa de preservar um pouco num gasto que ainda por cima, essa expressão eu aprendi com a Sol Garçom, que era secretária de Fazenda à época. Esse é o momento da saudade, né? Hora da saudade. Mas a Sol dizia, olha, despesa de pessoal é incompressível, né? É um tipo de gasto que a gente tem, não dá para, não é como um contrato, reduz o contrato, revoga o contrato, você tem mais flexibilidade. Despesa de pessoal é incompressível, você tem muitos limites no que você pode fazer no que toca a despesa de pessoal. Então, uma vez ela entrando, acontecendo em caráter permanente, é muito difícil você regredir. E aí, portanto, fazia sentido que a lei complementar estivesse com um olho no padre e outro na missa, né? Vamos liberar aqui, porque é preciso haver gastos, é preciso gerar capacidade de produção de receita nos estados também, mas vamos segurar na outra ponta, porque senão não adianta nada, vai estourar com a questão do gasto de pessoal e a gente não vai conseguir equilibrar, né? E aí, assim, já um comentário inicial, né? Essa tentativa de conciliação das duas coisas, numa matéria que é muito sensível, num ambiente político também tensionado, gerou, você mesmo fez esse comentário em relação à parcela da lei sobre a qual você falou, gerou idas e vindas no texto muito significativas, né? E aí, com isso, o texto acabou perdendo muito de coerência interna, né? Então, é um tremendíssimo desafio você tentar encontrar sentido para a Lei Complementar 173, tanto no que diz respeito ao programa de enfrentamento à Covid mesmo, quanto no que diz respeito à questão da despesa de pessoal. E a última observação, a propósito dessa sua provocação inicial, é a seguinte: cara, pessoal é muito mais rico do que pode imaginar o tecnocrata de Brasília, né? Aí o tecnocrata de Brasília pensa em pessoal com o olho voltado para o funcionalismo público federal, que tem um perfil totalmente distinto do funcionalismo público estadual e municipal, né? Aí o cara acha que se eu botar 2 ou 3 comandos aqui, eu matei todas as situações e com isso eu já dei os parâmetros todos. Só que não é assim, né? O pessoal é muito complexo, né? Um conjunto de fatores, né? Circunstâncias históricas e tal. Então, assim, em alguns pontos, a lei parece que foi feita por quem não é do ramo, né? Porque trata assim com uma simplificação, como se a remuneração, remuneração é uma coisa só, tudo é remuneração, vamos embora, né? Porra, não é? Pergunta ao pessoal da Subisc se remuneração é isso. Quantas verbas a crédito tem na folha, né? Então, assim, a lei realmente ela usa os termos como se fossem totalmente sem qualquer tipo de dúvida. Termos como se eles não tivessem duplo sentido. E aí, acho que na hora da interpretação
tanto para o aplicador da lei, que vai ser quem está ali na Secretaria de Administração para aplicar aquilo, mas eventualmente também o servidor que tiver um direito eventualmente negado vai ao judiciário, aí o judiciário vai ter que aplicar essa lei, e realmente, como você falou, essa ida e vinda da Câmara do Senado, a redação final, é aquela história, né? Quando muita gente mexe no texto, Sim. a tendência é que cada um quer botar lá um pedaço e tal, e aí acaba que no final fica uma meia coxa de retalhos, e aí os aplicadores da lei é que sofrem, né? Realmente é um problema.